vamos trocar essas experiências aí. O nosso objetivo do AgroResponde é isso aí, é trazer informações de qualidade com profissionais renomados. A Prof está aí com muita experiência na área de plantas daninhas. Assim, ó, fora de série, pessoal, vocês vão ver. Tô contando com vocês aí para mandar live para todo mundo hoje aí. Você está sendo gentil, Diego. De maneira alguma, prof, demais aí, olha, são poucos profissionais que a gente se depara que marcam de fato, né, a nossa carreira. E a prof aí ficou, com certeza tem um espaço muito reservado aí, a gente aprendeu muito e com certeza a grande diferença às vezes no campo é essa, é lembrar daqueles momentos, daquelas aulas que fizeram com certeza a diferença lá no momento da nossa aprendizagem, né? E não é tudo que a gente leva, e o que a gente acaba levando, com certeza tem um diferencial muito importante aí, né, prof? Muito obrigada, Diego. Tu também foste um aluno, sem sombra de dúvida, acima da média. Mas para quem talvez não saiba, né, eu tive a oportunidade de ser professora do Diego durante um dos momentos em que eu fui professora substituta na Universidade Federal de Santa Maria. Estava terminando o meu doutorado e tive essa rica experiência, mais uma vez, de ser professora durante as minhas pós-graduações. E desde aquela época o Diego já estava aí nessa linha do empreendedorismo, né, da inovação, da diferenciação, e nós conversávamos muito a respeito, porque sempre foi um assunto que me chamou a atenção, né? Eu acho que um dos maiores desafios do ensino superior é, sem dúvida nenhuma, ensinar os profissionais que a gente forma com tanta qualidade a ganhar dinheiro, né, a gerar valor a partir daquilo que lhe é ensinado, né, a partir da aplicação. Então, nós conversávamos bastante e foi, inclusive, assunto, né, de várias aulas ou de alguns minutinhos no início de cada aula, porque eu sempre fazia isso, converso até hoje com os meus alunos sobre temas diversos, além do conteúdo técnico, porque eu acho que nós, professores, somos agentes de desenvolvimento, né? Já comentei isso em outros momentos. Então, é nossa obrigação pensar na formação do profissional como um todo e não apenas nos aspectos técnicos desse profissional, né? E a partir daí, então, surgiu um relacionamento, uma amizade que caminha aí desde então, né, Diego? Com certeza. Não, eu acho que o maior valor da faculdade, da universidade, que eu vejo hoje para mim, claro, tem toda a questão de conteúdo, aprendizados, enfim, toda a parte bibliográfica, digamos assim, mas um valor enorme que a gente só nota depois que sai, né, professor, é a questão de quem a gente conhece lá dentro, né? Os profissionais Sim. que a gente tem contato lá. E eu acho que a grande maioria das pessoas que eu trago hoje para o meu trabalho, para tudo que eu faço, vieram de lá da universidade, né? Mas muito bacana, prof. Eu acho que então vamos para o nosso tema, né? É, O mas antes eu pessoal tá aí preciso te ansioso. dizer que o pessoal tá revelando segredos teus nos comentários, Diego. Tem alguns aqui que é só para deixar a gente na cilada, hein, Albenir? Muito bom, muito bom. Muito legal ter a participação de vocês aí, pessoal. Então, a gente vai seguir aqui, vamos conversar um pouquinho hoje sobre manejo inteligente de plantas daninhas, né, prof? Porque eu acho que manejar, assim, de qualquer maneira não é nada muito complexo, né? Mas quando a gente fala em manejar de uma maneira inteligente, o negócio já exige uma energia diferente, né? Então essa é a proposta, muito bem colocada por ti, né, prof? Eu estava pensando numa coisa mais geral, que era justamente a questão de manejo, simplesmente por manejar, e às vezes a gente tem que pensar por um lado diferente, né? Que é manejar aquilo com inteligência, é trabalhar no campo, mais
com o que a gente tem, que é a inteligência, com a técnica, né? Então, prof, eu posso começar com uma pergunta? Claro. Por que então que nós precisamos manejar as plantas daninhas, né, com inteligência, mas a gente tem que manejar para ganhar ou para não perder? Ótimo, Diego. Bom, primeiro, por que que eu escolhi esse tema, né? Eu acho importante comentar isso. Eu tenho acompanhado o teu trabalho aqui no Agro Responde, também ouvi os teus podcasts, e eu percebi que um dos grandes diferenciais do Agro Responde é, na verdade, o fato de que as pessoas vêm falar aqui das suas paixões, né, que foram construídas ao longo de uma experiência de vida e do valor gerado a partir dessas paixões, né? E eu gosto muito, muito de desenvolvimento, de filosofia e gosto muito da ciência das plantas daninhas, tanto que escolhi isso como profissão. E é urgente, diante do cenário aí que a gente vai conversar, que nós repensemos, que nós mudemos a nossa filosofia de manejo de plantas daninhas. Porque senão a gente vai ficar cada vez com menos ferramentas à nossa disposição, com um custo cada vez maior e, consequentemente, com uma rentabilidade menor do nosso trabalho, né? Então, a ideia de conversar partiu daí, porque eu acho que era o canal para a gente conversar sobre isso nesse primeiro momento. E daí, o segundo insight veio, né, manejar para não perder ou manejar para ganhar. Porque quando a gente fala de proteção de cultivos, e daí eu vi que tem o pessoal da Ento, o pessoal da fitopatologia aqui presente, quando a gente fala em proteção de cultivos, a gente está falando de proteger um potencial produtivo que já foi instalado, certo? Então, a gente incorreria aqui sobre o não perder, né? Sobre o não perder. Só que o cenário atual, ele exige de nós muito mais do que conter a interferência de uma planta daninha sobre um cultivo. O cenário atual, ele exige que a gente pense no futuro e no reflexo das nossas ações de hoje em termos de manejo na próxima safra, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, é muito importante que a gente conheça essa distinção do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, né? E eu posso escolher, eu posso fazer um manejo comum, um manejo que atende a minha necessidade imediata de não perder produtividade para interferência, ou eu posso fazer um manejo inteligente que pensa aí, que já pensa e já considera as minhas dificuldades futuras. Com certeza. Esses pontos são muito interessantes, né, prof? Quando a gente fala numa filosofia de trabalho, né? Porque tudo que é muito bem embasado por uma boa filosofia, a gente sabe que adquire um corpo diferente, né, ao longo do tempo. E o que eu tenho visto muitos até nesse ano, para comentar um pouco com o pessoal e colocar uma experiência do dia a dia aí, né, que nesse ano, nessa última safra, eu tive rodando bastante, foi justamente isso, né? A questão da gente ver o quanto cada ano é diferente, né? Tanto do ponto de vista de pragas como enfim, de plantas daninhas, né? E esse ano, como a seca, a estiagem aqui no Rio Grande do Sul foi bastante grande, né? Foi bastante forte, teve um impacto com certeza aí bastante interessante no nosso dia a dia do campo, no nosso manejo, que foram justamente as plantas daninhas, né, prof? Que foi o que eu tive notando bastante, né? Muitas áreas com uma infestação bem maior do que o normal, uma diferença assim bastante expressiva, né? E que com certeza impactou não só a questão da estiagem na produtividade, mas também por essa presença dessas plantas invasoras, né? Então, com certeza fica as consequências vão ser irreparáveis, porque um ano que já teve uma seca forte, que já teve um prejuízo climático, quando vem
a decorrência, vem a consequência das plantas daninhas, isso aí sempre tende a agravar, né? E exatamente nesse sentido, né, a gente pode pensar que ao longo aí, por exemplo, do próprio Rio Grande do Sul, que viveu episódios de seca diferentes, né? A gente teve regiões que parou de chover e nunca mais choveu até o final da safra. A gente teve regiões que teve uma chuva aí a cada 20 dias e outras regiões que tiveram chuvas a cada 30 dias. E isso mudou completamente a dinâmica de germinação e recrutamento dessas populações ao longo do ciclo dos cultivos, né? Então, eu assisti, por exemplo, regiões que praticamente não precisaram de controle de plantas daninhas em pós-emergência na soja, porque não teve um novo fluxo, mas tiveram que controlar plantas daninhas lá no reprodutivo, né? Porque a infestação estava altíssima, porque choveu e permitiu o estabelecimento de um novo fluxo. Então, isso também vem muito de encontro, né, ao encontro do que a gente vai falar hoje, que é olhar para o nosso cenário, para o nosso contexto e entender o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Não, o campo é sempre aquela coisa complexa, né? Todo ano uma situação diferente, cada ano uma planta se desenvolvendo de uma maneira diferente, principalmente quando a gente fala em plantas invasoras e tal. Então, desde que eu comecei a estar mais ativo no campo, né, atuando junto com os produtores, e cada região que a gente vai tem um comentário sobre alguma coisa diferente, alguma dificuldade pontual, né, prof? Então, por isso que até essa pergunta acho que vem bem de uma maneira bem interessante aqui para a nossa conversa, que é justamente quando a gente fala em manejar simplesmente para ganhar ou para não perder, né? A gente vê que isso é sempre um dilema, né, prof? Então, deixa aí para ti começar por onde você se sentir mais confortável aí. Eu acho que hoje, falando em manejo de plantas daninhas, Diego, é inevitável não falar dos números da resistência, né? Então, pensando no mundo hoje, a gente tem um site, né, que concentra os relatos das plantas daninhas, que se chama weedscience.org, tá? E nesse site hoje a gente tem o relato de 514 casos únicos. Isso significa que são combinações únicas de espécie com o sítio de ação herbicida. Tá? Desses 514 casos únicos, a gente tem 262 espécies. Em torno de 150 delas são eudicotiledôneas, que a gente vai trazer para uma linguagem mais comum no campo, são folhas largas, tá? E em torno de 110 são gramíneas. Tá? Então a gente tem essa diversidade, mas proporcionalmente falando, pensando que boa parte das gramíneas pertencem à família Poácea, né? A família do azevém, do capim amargoso, a gente tem uma altíssima incidência aí de folhas estreitas com resistência, né? Há 23 sítios de ação diferentes e a distribuição dessa resistência ela ocorre em 93 culturas diferentes em 70 países. Tá? Esse é o panorama mundial. Trazendo esse cenário para o Brasil, a gente tem em torno de 50 casos oficialmente relatados de resistência. Tá? Começou lá nos anos 90. O último caso é bem recente, que é o caso do leiteiro, né, resistente, que foi encontrado aí num cenário de cultura de sequeiro, né, soja. E a gente tem aqui no Brasil o relato de 28 espécies resistentes a herbicidas. Essas espécies, elas variam entre as mais diferentes famílias, mas a gente tem gramíneas como o capim amargoso, que é um nome bem recorrente em termos de desafio de manejo, né? A gente tem a capim-arroz, mais de uma espécie de capim-arroz. A gente tem
azevém, que também desponta aí em termos de resistência no Brasil, e buva, ciperáceas no arroz. E o que acontece? Boa parte dos casos de resistência no Brasil, eles são relatados em dois cenários. O cenário de arroz, né, de arroz irrigado, e daí despontam os casos de resistência a inibidores de ALS, que são herbicidas que são muito utilizados no arroz. E o outro cenário são as culturas de sequeiro, e daí despontam soja e milho. E daí a gente tem o cenário pré-semeadura, né, que é o cenário do azevém, que nesse caso não tem resistência relacionada apenas como uma cobertura ou uma pastagem em soja e milho, mas ele também tem relatos de resistência em pomares, já que o azevém é muito utilizado para proteger o solo, né, nessas circunstâncias. E a buva, sem sombra de dúvida, aí, com toda a sua complexidade de controle e cada vez mais resistente a um maior número de mecanismos de ação, né? Então, o cenário brasileiro, se a gente for pensar, ele é relativamente complexo em relação ao cenário mundial, né? A gente tem 514 casos únicos em 70 países e a gente tem 50 relatos no Brasil, né, em um único país. Pensando, por exemplo, na buva e no azevém, sem sombra de dúvida, são as plantas daninhas que aí ocupam a maior extensão territorial em termos de resistência. Buva resistente a glifosato disparado em hectares, e daí, na sequência, principalmente concentrado nos estados do sul, azevém resistente a glifosato. Então, pensando nessa circunstância, sem dúvida nenhuma, a gente precisa repensar a forma como a gente maneja plantas daninhas, né? Com certeza. Até lembrando um aspecto prático que eu tive vivenciando, né, prof, só para trazer para o pessoal uma informação, né? Eu tive na Argentina há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, e lá tinha um problema gigantesco, mas assim, não é um probleminha, é um problemão gigante na região de Santa Fé com o amaranthus, né, prof? Lá eles chamavam de, eu não lembro bem o primeiro nome, mas era alguma coisa rojo, vermelho, porque quando a gente ia visitar alguns campos, cara, tu chegava, tu olhava assim, às vezes na porteira, assim, quando tu começava a entrar, a soja estava até bonita, assim, mas quando tu olhava bem ao longe, assim, tu só via todo o campo vermelho, assim, de tanta infestação que tinha, né? Tipo, no ponto alto via algumas plantas, assim, isoladas, né? Mas quando tu conseguia olhar ao horizonte, era absurdo ver o impacto que, com certeza, essas áreas deveriam estar sofrendo aí em perca de produtividade, né? E a dificuldade no manejo de plantas como essa, né? Resistentes, né, prof? Então, na época, lá eu lembro que a gente tinha alguma coisinha isolada aqui no Brasil, e lá eles já estavam com esse problema muito estabelecido, assim, né? Já estavam com dificuldade para manejar. Então, até pensando nisso, prof, assim, quando a gente fala no banco de sementes, em toda essa história, por acaso o manejo de plantas daninhas, ele tem memória? Fica alguma coisa salva aí? Ótimo, Diego. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e o Diego falou sobre a infestação relator, né, a infestação do caruru, né, do amaranthus híbridos, e também hoje, ao longo do dia, postou no Agro Responde materiais que demonstram alta infestação de plantas daninhas. A gente precisa pensar o seguinte, que em termos de manejo, tu nunca sai de um patamar, por exemplo, de 20 plantas de buva por metro quadrado para um patamar de uma planta de buva por metro quadrado ou 0 plantas de buva por metro quadrado em uma safra. Tá? Você não consegue fazer isso. Primeiro, porque na prática nenhuma ferramenta de controle tem 100% de eficiência.
tá? Nenhuma tem 100% de eficácia. Então, imagina se tu aposta todas as tuas fichas sempre em uma estratégia. O que acontece? Né? Tu vai ter escapes, tu vai ter sobras desse controle. E tudo isso fica registrado. Fica registrado porque o manejo de plantas daninhas, ele tem uma memória rica e uma memória duradoura, que é o banco de sementes. O banco de sementes do solo, ele é o HD do nosso manejo. Ele registra lá absolutamente todas as nossas ações. Se elas tiveram sucesso, elas vão estar no banco de sementes, ou melhor, elas não vão estar, porque a gente não vai ter semente para ser incorporada. E se elas não tiveram sucesso, elas vão estar registradas lá sem sombra de dúvida. Então, a gente precisa entender o banco de sementes como registro de tudo que a gente faz no nosso talhão, ao longo de todo o nosso ciclo, tá? E utilizar essa informação, né? A gente precisa utilizar essa informação como base para o nosso manejo. É extremamente importante que isso aconteça, tá? Que a gente conheça o que contém, quais são os registros do nosso banco de sementes. Muito bom, prof. Tanto que essa que é a questão que muitos produtores veem, né? Desde o começo das infestações de buva, até o pessoal comentava, né? Que alguém trouxe esse negócio para cá, alguém está largando aqui na minha área. Então, é sempre por meio de algumas constatações até engraçadas, assim, né? Que fica a mensagem, né? Porque muitas vezes tem, claro, devido a diferentes meios de disseminação de cada tipo de planta daninha, né? De cada tipo de planta infestante, essa história da memória, né? Como que a marca da presença dessa planta daninha se dá em cada área, né? Então é muito interessante a gente também ter isso em conta para cuidar nos nossos manejos, né, de campo, para observar a cada ano, né, prof? Essa, sem dúvida nenhuma, é a primeira consideração que eu preciso fazer para um manejo inteligente de plantas daninhas, tá? A outra consideração é justamente considerar que as plantas daninhas são inteligentes, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que os insetos com os quais a gente lida, né, que a gente precisa manejar na nossa lavoura, eles voam, eles têm patas, eles correm. As plantas daninhas, elas não têm, elas estão ali fixas ao solo. Então, elas usam métodos de extrema inteligência, métodos bioquímicos, métodos fisiológicos, métodos morfológicos para sobreviver, para se defender de todas as práticas de manejo que a gente utiliza, né? E então, a consideração de que as plantas são inteligentes e evoluem para se adaptar ao manejo é extremamente importante nesse processo de repensar o manejo de plantas daninhas. Exatamente, prof. Tanto que, falando até dos aspectos de manejo, quando a gente olha para o trabalho que é conduzido a campo, enfim, e o que eu venho acompanhando nesse tempo que estou mais próximo dos produtores, às vezes é justamente olhar para aquele manejo como algo estático, todo ano sempre igual, sempre repetido, sempre da mesma maneira. Tipo, até falando nisso, prof, o que tu tem a dizer quanto ao manejo, assim, monótono, poderíamos dizer, né? Eu gosto muito de fazer analogias, Diego. Daí tem uma analogia muito boa para essa circunstância, que é a seguinte. Imagina se o produtor fosse o dono de uma empresa de transporte de valores. Tá? Daí, todo dia você pega o seu malote lá, cheio de dinheiro, cheio de ouro, coloca no mesmo horário dentro do caminhão, percorre a mesma rota, faz as mesmas paradas, tá?
E daí você é roubado. Você é roubado porque todo o teu procedimento, toda a tua operação foi facilmente mapeada, tá? Pelos ladrões, e daí você perde o seu capital. Por quê? Porque você fazia tudo igual, o mesmo, o tempo todo. E o mesmo acontece com as plantas daninhas. Toda vez que você repete esse manejo estático do pacote, do processo, tu tá nada mais do que fornecendo sinais para essas plantas daninhas de que daqui a X dias, em determinado momento, associado com o indicador ambiental, por exemplo, ela vai sofrer aquele tipo de estresse. E isso vai sendo armazenado, e armazenado, e armazenado, né? Então, a gente precisa entender essa inteligência, né, entre aspas, das plantas daninhas para reagir às nossas práticas de manejo. Porque o objetivo de qualquer espécie é sobreviver e se reproduzir. Então, o objetivo das plantas daninhas é deixar descendentes. E a consideração disso é extremamente importante quando a gente vai planejar o nosso manejo. Exatamente, prof. Porque quando a gente fala dessa questão de descendentes, né, cada uma das espécies que infestam hoje as nossas áreas, elas têm um comportamento próprio, né? Tem uma maneira própria de se estabelecer e também de deixar os seus descendentes. E por que, por exemplo, até a buva, né, teve uma permanência maior e sempre se encontram nas áreas, né, justamente pelos seus mecanismos, né, de permanência e de distribuição de sementes, né, porque são sementes muito pequenas, são carregadas pelo vento facilmente. Então é engraçado porque sempre tem os produtores que dizem, alguém trouxe aqui na minha lavoura, e de fato elas chegaram ali de algum modo, e muitas vezes é pelo descuido justamente das demais áreas que estão próximas a dele. Mesmo que ele faça sempre o manejo dele muito correto, mesmo que ele leve tudo isso que a gente pode estar colocando aqui nessa conversa em consideração, esse ponto ele dificilmente vai ser alterado, né? Então é uma característica muito peculiar, muito particular, por exemplo, dessa espécie da buva, né? Que mesmo você realizando, claro, um manejo, sempre vai ter a possibilidade dela estar se desenvolvendo na área. Claro que daí a gente, quando fala no manejo inteligente, você tem que se antecipar, né? Eu acho que foi o meu aprendizado do ano, eu sempre digo, agora é a antecipação, sempre se antecipar às consequências. Então, quando a gente fala no manejo de buva, acho que está justamente nessa linha, né, prof? No empreendedorismo tem um jargão que diz que tu tá sempre 2 anos atrasado, né? Exato. Eu diria que em relação às plantas daninhas é mais ou menos isso também. Eu acho, Diego, que a gente vive um momento riquíssimo, tá? Riquíssimo em termos de disponibilidade de informação. Olha os meus alunos aí, ó. Em termos de disponibilidade de informação. Então, se num determinado momento era um desafio muito grande compreender o que estava acontecendo nesse agroecossistema, hoje a gente tem informações que chegam em nível molecular, né, sobre por que o azevém, por exemplo, está aumentando o seu período de dormência das sementes e emergindo, germinando e emergindo mais tarde. Obviamente que a gente também tem a outra extremidade dessa cadeia, que é ter um profissional capaz de acessar essas informações e interpretar elas e converter essas informações para quem está lá no campo fazendo esse manejo acontecer. Tá? Então, o ponto positivo é, sem sombra nenhuma, a disponibilidade de informação. E uma outra vantagem que nós temos aqui no Brasil
é o fato de que boa parte das tecnologias que a gente aplica em larga escala começarem a ser comercializadas e utilizadas em outros países, às vezes com uma janela de alguns anos de diferença, inclusive, principalmente por questões burocráticas. Então, ó, minha cachorrinha está aqui fazendo um escândalo. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha tempo para entender qual vai ser a resposta das plantas daninhas a essa tecnologia que já está sendo empregada. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito forte disso, que é a introdução das culturas geneticamente modificadas para resistir ao glifosato. Isso foi feito nos Estados Unidos primeiro, foi feito na Austrália primeiro. E a gente pôde olhar para esses países, antes e entender isso. Por exemplo, hoje a gente fala muito em necrose rápida na buva, né, causada por 2,4-D. Não está comprovado ainda exatamente se é uma necrose ou se é morte celular programada, porque são processos fisiológicos diferentes, mas no campo isso não faz tanta diferença. O que importa é que o produtor, o técnico, vê a folha da buva se autodestruir rapidamente e cair para evitar a dispersão do herbicida, né, a translocação do herbicida pela planta. Se tu pensar, e daí eu me empolgo para falar porque esse é um assunto que eu amo muito, mas se tu pensar, isso é um puta de um milagre, né? A planta vai lá e derruba suas próprias folhas para evitar que o herbicida se transloque no seu interior e ela morra, né? E daí tu pensa, e tu vai lá e aplica 2,4-D, 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 achando que tu vai ser páreo para toda essa estratégia, né? Então, a gente precisa ser tão grandioso quanto a natureza é tão grandiosa no sentido de se reproduzir e se perpetuar. E é por isso que a gente precisa repensar esse manejo. E daí eu trago, né, vamos polemizar um pouquinho. Eu coloco um questionamento, que é o seguinte: hoje, no campo, você sabe exatamente, você vai lá num determinado momento da cultura e conta quantos percevejos tem lá. Ah, eu tenho 3 percevejos por metro quadrado, eu preciso intervir. Ah, eu tenho X lagartas de tal espécie por metro quadrado, eu preciso intervir. E daí eu pergunto, e o pessoal pode responder aí nos comentários, quantas vezes vocês conversaram com um agricultor, com um técnico que disse para vocês, eu tenho X plantas de buva por metro quadrado na minha lavoura. Eu tenho a composição da minha população no banco de sementes é essa. Eu tenho em torno aí de 10 anos de experiência com isso. Não vou falar exatamente qual é o tempo para não parecer tão velha assim. Mas eu nunca ouvi um produtor me dizer, eu tenho X plantas de buva por metro quadrado na minha lavoura. Mas daí, se a gente for pensar, um percevejo se reproduz via ovos. Lagartas se reproduzem, né, via borboletas, mariposas se reproduzem através de ovos. A gente está falando aqui de, sei lá, 40, 50, 100 ovos, dependendo da espécie, dependendo do ambiente. Mas a gente também está falando de plantas daninhas que se reproduzem por sementes, e uma planta de buva pode produzir aí de 200.000 a 400.000 sementes. A gente está falando de plantas daninhas que se reproduzem por rizomas, né, que é um baita de um órgão de reserva. A gente está falando de plantas daninhas que se reproduzem por estolões, que se reproduzem por bulbos.
Ou seja, eu tenho uma complexidade de mecanismos e às vezes eu tenho plantas tão complexas que tem aí 3, 4 desses mecanismos de reprodução. Mas a gente não sabe quantas plantas daninhas tem na nossa lavoura, a gente não estima, a gente não conta. Será que não está na hora de mudar a forma como a gente lida com as plantas daninhas, de entender que esses números eles são extremamente importantes para a nossa tomada de decisão e para decidir se eu não quero perder ou se eu quero ganhar, né? E daí alguém poderia argumentar que, mas aplicar estimativas de interferência de plantas daninhas na prática, na tomada de decisão, é extremamente complexo. E realmente é, porque em termos de pesquisa, você vai lá e conduz ensaios onde você permite a convivência da cultura com plantas daninhas em diferentes momentos, assim como você permite a interferência com diferentes populações de plantas daninhas, e também permite cultiva essa cultura sem a interferência. E daí você interpola, né, analisa estatisticamente esses resultados. E daí você sai de um cenário de uma espécie, que é a maioria dos trabalhos, para um cenário onde você tem uma comunidade com diferentes tamanhos de população. Então, realmente é uma estimativa bastante complexa, mas o mínimo que você precisa é ter uma estimativa aproximada disso. Até porque, para saber se o manejo que tu está utilizando é eficiente, precisa saber qual é o teu potencial. O meu potencial são 20 plantas de buva por metro quadrado. Mas nessa área aqui, onde eu apliquei esse manejo, eu tenho aí em torno de 2 plantas de buva por metro quadrado, né? Se a gente não consegue dimensionar cantinho sem aplicação, esse cantinho sem aplicação vai ser a nossa testemunha do que a gente está fazendo em termos de manejo e em termos de eficiência desse manejo. Então, sim, a gente precisa olhar para a nossa lavoura em termos de entender essas comunidades da mesma forma como a gente olha para o manejo de doenças e para o manejo de insetos. Você concorda comigo, Diego? Com certeza, professora. Até quando a gente está falando dessa questão de mensuração, eu lembro sempre, tem uma frase que eu acho que é do Peter Drucker, né? Que ele falou muito nessa questão da gestão e tudo mais, e ele fala que você só pode melhorar o que você mede, né? Então, eu fico assim, sempre eu acho que eu até trabalhei no meu TCC, fui voltado para a gestão de fazendas e trabalhando nessa linha de pensamento, né? A parte financeira, monetária. Mas eu acho que o ponto que a gente mais tem que notar hoje é que justamente o pessoal que está no campo tem dificuldade em conseguir mensurar, não só por ser um meio totalmente diferente de uma indústria, que é um negócio todo bem estabelecido, bem controlado, mas por justamente ter uma certa dificuldade em acompanhar tudo isso, né, no campo, né, professora? Eu acho que esse caminho da mensuração ele é mais que necessário para a gente tomar as melhores ações nos melhores momentos e intervir no manejo mais adequado. Do campeão do SESB, né? Me fugiu o nome agora mas ele menciona muito isso, né? O seu Laércio. Ele menciona muito que a gente só consegue melhorar quando a gente mensura, quando a gente conta, vai lá e faz o plano de batida, vai lá e olha como é que está a situação das plantas, eu posso aplicar, eu devo aplicar, eu não devo aplicar. Então, os princípios muito simples como MIP e esses outros que vêm no manejo de doenças, a gente tem que também pensar no como aplicar nas plantas daninhas, né? No manejo de plantas daninhas, né, prof? Exatamente. Tanto que é extremamente
extremamente importante que a gente, enquanto gestor lá no campo, e eu sou produtora rural também, e a gente entenda o quanto é necessário fazer o registro das informações das nossas áreas, né, e fazer esse levantamento e entender o que funciona para a gente. Por exemplo, tem um trabalho que ele é muito expressivo em termos de quanto isso pode variar, que é um trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal da Embrapa, em parceria com o pessoal da UFPEL, sobre impacto da população de soja, da população de buva sobre diferentes cultivares de soja. Tem uma análise de viabilidade econômica em termos de controle maravilhosa nesse trabalho, mas tem uma informação que é muito importante para a gente, que é o seguinte: o trabalho avaliou 2 cultivares. Para uma cultivar, a interferência de uma planta de buva por metro quadrado significou uma redução na produtividade de 1,4%. Para outra cultivar, essa mesma uma planta de buva por metro quadrado significou 25% de produtividade a menos. Muito Né? interessante. Muito, Isso muito. é uma informação riquíssima. Não significa que eu vou escolher a cultivar que foi usada no ensaio, tá? Mas isso significa que eu tenho respostas diferentes e que eu preciso ter essa sensibilidade de olhar para a minha lavoura e entender o que está acontecendo, para, com base nisso, decidir qual é o material que vai para a próxima safra e qual é o que vai passar longe da minha porteira. Né? E a gente não faz isso com a receitinha de bolo, a gente faz isso indo lá no campo, olhando, observando. Tá? Então a gente precisa aprender a observar isso. E daí a gente precisa também entender, por exemplo, que quando eu olho para o meu banco de sementes, eu tenho mais ou menos uma ideia do número de indivíduos que eu tenho em potencial para, certo? E daí a gente vai para a probabilidade. A probabilidade diz o seguinte, que quanto maior o número de indivíduos expostos a um tratamento químico, maior vai ser a chance de eu ter indivíduos resistentes. Né? Então, se a gente voltar, se a gente migrar e ir lá para a teoria ecológica, eu tenho um evento de mortalidade regulando uma população. Então, eu tenho uma população de plantas daninhas que germinou, emergiu, foi recrutada, né, se estabeleceu, e o nosso objetivo do ponto de vista de manejo de plantas daninhas é causar mortalidade, causar um evento que leve à mortalidade. E isso regula a nossa população, certo? Então, toda vez que eu tenho uma população enorme e causo um evento de mortalidade, eu aumento a chance de indivíduos que vão sobreviver a esse evento, porque a minha população inicial era muito grande. Então, uma das formas de trabalhar o manejo inteligente de plantas daninhas é você ir regulando essa população ao longo de todo o ciclo dela e principalmente nos momentos mais críticos, ou seja, no momento em que ela é mais suscetível, ao invés de, por exemplo, deixar a buva sair do estágio de roseta, alongar o seu escapo floral, tá lá com 50 centímetros de altura, e daí eu aplico 3,5 litros de glifosato mais 2,5 de 2,4-D achando que eu vou ter um resultado. Né? Então, repensar cada um desses passos é extremamente importante. Eu sinto, assim, né, prof, do que a gente trouxe até agora aqui, do que principalmente você já trouxe como abordagem, a questão da preocupação com a questão do banco de sementes, né? O quanto é importante a gente olhar para esse fator que muitas vezes é negligenciado, porque o que acontece, né? A gente vem aprendendo muito, por exemplo, com a ferrugem, né? Você, quando notar o mínimo, a mínima aparência
de que a doença esteja lá, você já intervir com antecipação. E aí, quando Sim. a gente fala em plantas daninhas, normalmente o que acontece? A planta daninha emergiu e ela tem que tomar um certo tamanho para ela ser notada. Senão você caminha e você está olhando por cima no campo, né? Você está olhando para a parte, você olha ao horizonte, né? E você acaba não olhando, às vezes, o que está no teu pé ali, o que está próximo de ti, que às vezes é a presença daquela planta no melhor estágio de controle, né, prof? Então, eu tenho É. até vários colegas aí no campo que estão atuando focados na área de plantas daninhas e que estão atuando ao atendimento ao produtor. E a gente sempre está entrando nesse tipo de comentário. Tipo, agora, na época de trigo, o pessoal fala muito do manejo, que às vezes acaba atrasando um pouco. Tu já tem toda a dificuldade de conseguir fazer um controle em meio ao trigo, de aveia, de azevém. E aí fica toda uma complexidade e você acaba tendo um problema. Você já sabe que você tem, né, um problema de banco de semente de azevém, de aveia. Você tem que se antecipar nesse controle. E justamente até as próprias empresas que fazem a comercialização desses produtos já estão falando para os caras, gurizada, vocês têm que pegar, se antecipar, fazer um controle prévio. Aí, logo no início do desenvolvimento dessas plantas, vocês já façam a sua intervenção, porque assim você vai atingir 90% de controle, ao invés de você aplicar quando você perdeu o tempo e atingir 20% de controle. Então, são coisas simples, né, Exatamente. prof? E esse posicionamento, ele contribui muito, muito para a seleção e dispersão de genes de resistência. A gente precisa melhorar a nossa eficácia de controle, sem sombra de dúvida, e melhorar não está necessariamente baseada em aplicar um produto, o produto X. Esse melhorar é um conjunto de práticas, tá? Que vão entregar a cada momento um controle mais favorável para o passo seguinte, tá? Então, quando a gente fala em manejo inteligente, a gente precisa se antecipar a esse processo evolucionário que é natural. Toda a planta passa por isso. Se a gente for olhar lá aquelas fotinhos do milho, por exemplo, né, o milho lá na planta raiz, ele era totalmente diferente da arquitetura da planta que a gente teve hoje. E teve uma intervenção de uma sequência de melhoramento genético. É exatamente a mesma coisa. Foi inserido no milho uma pressão para que essa mudança acontecesse. E ele respondeu: nós estamos inserindo uma pressão nas plantas daninhas e elas estão mudando. Não necessariamente na direção que nós gostaríamos, mas elas estão mudando. E daí, toda vez que eu converso sobre esse assunto, principalmente com quem está lá na ponta, no campo, vem um seguinte argumento, que é: mas no livro é diferente do que acontece no campo, né? E daí eu penso o seguinte: justamente por ter essa experiência de quem está em todos os setores, né? Trabalho com educação, trabalho com pesquisa, tenho as minhas lavourinhas. E daí o que acontece é o seguinte: a gente precisa sim sempre discutir o que é o ideal e o que é possível em termos de agricultura. O ideal seria ter 0 plantas daninhas lá, mas nem sempre isso é possível. Mas a gente vai tentar sempre fazer o nosso melhor possível, mesmo que isso envolvam alguns conflitos, como, por exemplo, o modelo econômico atual, por exemplo, de cultivos de verão. O modelo de negócios hoje predominante na soja é o arrendamento das terras. E o arrendamento das terras, às vezes, significa usufruir dessa terra apenas durante o ciclo da soja. Sem dúvida nenhuma, isso dificulta o manejo. Mas a gente precisa entrar num consenso de pelo menos conseguir fazer uma entrada no período da entre-safra, porque manejo de plantas daninhas difíceis, como a buva, como o amargoso, por exemplo, eles começam quando o ciclo da soja termina. E daí a gente vai seguindo uma série de passos aí. E daí tenta fazer o possível sempre. E o possível significa encaixar, pelo menos, o produto adequado no momento certo.
porque não tem produto milagroso no momento errado. A gente precisa conhecer a biologia das plantas daninhas, observar esse comportamento no campo e então posicionar. E isso significa observar as respostas evolucionárias. A gente acabou de falar de uma resposta evolucionária, que é o aumento do período de dormência da semente de azevém. Então, se eu programei a aplicação do meu pré-emergente para X dias antes da semeadura do trigo, por exemplo, isso não necessariamente vai ser naquele dia, naqueles 20 dias, por exemplo. Por quê? Porque eu posso ter o meu azevém ainda em dormência, e uma semente em dormência não absorve um pré-emergente. Mas eu só detecto isso olhando para o campo, né? Olhando para o que está acontecendo lá. Então, as plantas daninhas, elas estão, sem dúvida nenhuma, alterando todo o seu comportamento para que elas deixem os seus descendentes. E daí eu vou trazer um outro assunto paralelo para a nossa conversa, que é o seguinte: eu gosto muito de ouvir podcasts. E eu estava ouvindo um podcast com o Amir Klink. O Amir Klink, ele é um velejador. Ele é um dos poucos brasileiros que atravessaram o Oceano Atlântico num barco à vela. E me chamou muito a atenção de um ponto que ele levantou no podcast dele, e era uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha me dado atenção. Ele falou sobre a diferença entre cronograma e planejamento. Então, ele recebeu um documento lá num trabalho que ele fechou, que dizia exatamente qual era o porto que ele tinha que estar e em qual dia ele tinha que estar. E daí ele disse no podcast que ele devolveu esse documento para a empresa que contratou ele e disse: isso não é um planejamento, isso é um cronograma. Tá? Eu preciso estar no porto tal dia. Isso é um cronograma. Planejamento é saber o que tu vai fazer se alguma coisa de errado acontecer que te impeça de chegar nesse porto nesse dia. Então é totalmente diferente se tu for colocar isso em termos de manejo de plantas daninhas. É uma concepção completamente diferente. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: cronograma. Eu vou dessecar minha área de soja 30 dias antes da semeadura da soja, certo? Planejamento. Após a colheita, eu vou avaliar o meu stand e vou entender se eu preciso intervir. No manejo outonal, eu vou aplicar uma intervenção que previna a germinação, emergência e recrutamento da minha planta de difícil controle, por exemplo, buva. Posso intervir com uma palhada, com uma cobertura, por exemplo, com uma cultura, uma cultura de cobertura ou com uma cultura aí desse período de entre-safra. Eu posso fazer aplicações de herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes que entreguem para minha dessecação plantas em estágios muito mais homogêneos, em menor número, né, em menor densidade dessas plantas por metro quadrado. E daí o que vai acontecer? Quando eu chegar lá na dessecação, eu vou estar lidando com um cenário completamente diferente. Mas, novamente, eu vou olhar para o meu alvo e entender como ele se comporta para determinar o momento da minha dessecação. Claro, obviamente, considerando o tempo hábil para ter plantabilidade, por exemplo. Mas sempre o que vai definir é o meu alvo, não é o nosso calendário idealizado. Então, isso fez muito sentido para mim, né? A diferença entre cronograma e planejamento, do ponto de vista de manejo inteligente de plantas daninhas. E eu acho que quando a gente fala tanto em janela de semeadura, em horas de luz,
né? A gente sempre acaba olhando mais para o calendário, né? E às vezes também, quando a gente fala de capacidade operacional, a gente acaba sempre olhando mais para o calendário do que para o melhor para o nosso manejo. Só que quando eu falo em manejo inteligente, a gente fala também em distribuição dessa carga de trabalho ao longo de todo o ciclo. Porque a gente saiu do conceito de uma safra, né, de 4 meses de soja, e a gente foi para um ano inteiro de práticas de manejo ao longo de todos os cultivos. Exatamente, prof. Nós temos aqui, pelo que eu estou vendo, está quase para entrar o reloginho dos 2 minutos. Então, estamos praticamente no nosso encerramento. E o que eu deixo aqui para a moçada, né? Eu até ia pedir para a prof, então, quais são os aspectos do planejamento que a gente pode implementar, né? E aí a prof já foi citando enquanto vinha comentando os aspectos aí, os detalhes, né? E justamente o que eu queria deixar para o pessoal é essa ideia, né, prof? Porque o que a gente trouxe aqui não foi uma receita de bolo, né? Porque trazer uma receita é fácil, difícil é fazer as pessoas pensarem, né? Tem um livro que é A Arte de Pensar e ele fala muito sobre isso, do Ernest Dement. E ele fala muito que tudo hoje faz com que as pessoas se direcionem para uma ação. E isso é fácil de fazer, né? Tipo, você tem que fazer isso, 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 isso. Agora, quando você tem que fazer as pessoas pensar, os aspectos que você tem que trazer são justamente muito mais subjetivos, muito mais difíceis de abordar. Então, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Agradeço a todo mundo que esteve presente aqui conosco, que depois vai estar ouvindo os podcasts, vendo o vídeo no YouTube, vendo aqui também no Instagram. E eu agradeço muito a ti, prof, por ter aceitado esse convite. 1 minutinho e meio aí, mais ou menos, prof. Ok, Diego, sem sombra de dúvida, é também esse pensamento, né, que liga aí as informações e gera conhecimento, que também gera muito mais valor do que simplesmente executar e repetir uma ação, né? Então, eu sempre falo isso do ponto de vista também de agregar valor ao trabalho de quem está recomendando o manejo de plantas daninhas e de quem está executando o manejo de plantas daninhas. Sem sombra de dúvida, quem sair na frente e mudar a sua perspectiva vai estar na frente, né? Com certeza. E eu também gostaria muito de te agradecer, de te parabenizar pelo trabalho e de te agradecer pela oportunidade de conversar comigo sobre isso, né, de oportunizar essa conversa. Dizer também que eu vi que teve uma série de perguntas, eu vou estar à disposição lá no @without.site, né, nesse arroba que está participando aqui da live, para responder vocês, para conversar sobre,